Chegamos ao final do capítulo 58, a família do pastor, e esse capítulo teve muita coisa sobre a família do pastor realmente, mas outras coisas que são aplicáveis a todas as famílias. A finalização deste capítulo também se aplica para todas as famílias, todas as pessoas, afinal de contas, o tema é tratar as crianças com bondade e cortesia, e isso é um sermão eficaz sobre piedade. Acompanhe a leitura, porque todas as crianças merecem ser tratadas com bondade e cortesia. Vamos ler? Que a bondade e cortesia do pastor, e aqui pode ser para qualquer pessoa, se manifeste no trato para com as crianças. Elas merecem. Talvez você vai dizer assim, mas esse menino incomoda demais. Trate com bondade, com cortesia, e ele vai parar de incomodar. Convém, diz a autora do livro Lar Adventista, que tenha sempre em mente que os mesmos, as crianças, são homens e mulheres em miniatura. Afinal de contas, elas crescerão, se tornarão líderes, tanto da igreja quanto da própria nação. Membros mais novos da família do Senhor. Sim, toda criança é membro da família de Deus, os quais podem estar bem achegados a ser muito caros ao Mestre. Com certeza, Jesus deu a sua vida por todas as pessoas, desde o bebê mais novo até o ancião mais idoso. E elas, caso sejam devidamente instruídas e disciplinadas, ser-lhe-ão de utilidade, mesmo em seus tenros anos. Já falamos sobre dar responsabilidades para as crianças desde pequenas, desde novas, dando tarefas que elas possam realizar. E elas, mesmo sendo pequenas, novas, podem desempenhar uma função importante no ministério, na obra de Deus. A Associação Planalto Central, não sei se é da União ou da Associação, mas está com um projeto chamado Super Missionários, onde as crianças encontram uma outra criança de mesma faixa etária e as duas estudam junto a Bíblia, a Palavra de Deus. Um projeto sensacional para crianças, desde pequenas, sendo úteis na missão de salvar do pecado e guiar no serviço. Cristo se ofende com toda a palavra áspera, severa e precipitada dirigida às crianças. Elas merecem atenção, respeito, carinho, bondade. Seus direitos nem sempre são respeitados e deveriam. E são muitas vezes tratadas como se não possuíssem um caráter individual que necessita ser devidamente desenvolvido a fim de não ficar prejudicado e o desígnio de Deus em sua vida vir a falhar. As crianças precisam de atenção porque nós representamos Deus para elas. Quando elas olham para nós, principalmente para os pais, elas veem Deus. E se o pai, se a mãe, se o pastor, se o líder da igreja é áspero, bruto, não demonstra atenção, bondade e carinho para com as crianças, que impressão estaremos colocando na mente dos pequeninos a pessoa de Deus? Precisamos tratá-las com respeito e dignidade. Veja só o que a autora menciona. Tome a igreja, não é só o pastor, especial cuidado dos cordeiros do rebanho, exercendo toda a influência que puder conquistar o amor das crianças e uni-las à verdade. E o que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus, mas não quis ouvir a resposta. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Deus
é verdadeiramente Deus, ele é a verdade. Os mandamentos de Deus são a verdade. Você encontra isso tudo lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade também. E a igreja é coluna e baluarte de toda essa verdade. Portanto, pastores e membros da igreja devem apoiar os esforços dos pais no sentido de levar as crianças ao caminho seguro, conhecer a verdade, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, porque a verdade irá libertar até mesmo os pequeninos. O Senhor está chamando pela juventude. Não importa a idade, porque Ele desejaria fazê-los seus ajudadores para bom serviço sob a sua bandeira. Cristo deseja utilizar-se de todas as pessoas, desde o mais novo até o mais idoso, desde a mais nova até a mais idosa, porque todos são úteis e todos têm um papel importante a desempenhar na obra de Deus. Portanto, como a leitura está mencionando de tratar as crianças com bondade e cortesia, faça isso e você verá os resultados que isso produzirá na vida do pequenino. E eu aproveito e faço um convite para você. Leia da palavra de Deus 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 3, os versos 1 ao 10. Leia aí, 1 Samuel, capítulo 3, versos 1 a 10. Você verá o jovem Samuel, ainda menino, exercendo o ministério sacerdotal e sendo um jovem de grande valor. Recebeu instruções de sua mãe, mas o sacerdote Eli também ajudou a se manter firme, orientando Samuel, dizendo: quando ouvir Deus te chamar, responda: eis-me aqui, teu servo ouve. Leia aí 1 Samuel capítulo 3, versos 1 a 10. E façamos com que todas as crianças e jovens sintam o chamado de Deus para serem influentes e uma força para o bem. Continuando a leitura, um sermão eficaz sobre piedade. Sabe que sermão é esse? Observe. O pastor deve instruir o povo sobre o governo das crianças, e seus próprios filhos devem ser o exemplo de correta sujeição. Mencionamos aí que os filhos dos pastores são cobrados, exigidos, né? E Satanás quer destruí-los para arruinar o ministério pastoral. Mas todo membro da igreja, seus filhos deveriam ser um exemplo. Todo membro da igreja deveria ser um exemplo de correta sujeição. Não somente os filhos dos pastores, mas todo filho de cristão e todo cristão deve ser um exemplo de correta sujeição. Se submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de nós, e Deus nos abençoará e nos utilizará em sua obra. Deve haver na família do pastor e em toda a família cristã uma unidade que pregue um sermão eficaz sobre a piedade prática, todos unidos no mesmo parecer: salvar do pecado, guiar no serviço, fazer com que todos conheçam a verdade e sejam libertos por ela. Ao passo que o pastor e a esposa cumpram fielmente o seu dever no lar, restringindo, veja só, restringindo, corrigindo, admoestando, aconselhando e guiando. 5 atividades importantes que todo pai e mãe deveriam fazer com seus filhos: corrigir, admoestar, aconselhar, guiar, restringir. Fazendo isso, estão se tornando mais habilitados para trabalhar na igreja
e multiplicando meios de cumprir a obra de Deus fora do lar. Terminando a leitura, os membros da família tornam-se membros da família do céu. E veja só o que a autora menciona. E são uma força para o bem, exercendo influência de vasto alcance. O que eles são? A força da nação. Leia 1 Samuel capítulo 3, versos 1 a 10 e cante com a sua família do Novenário Adventista o hino Geração Esperança, número 239. Vamos orar? Pai querido, todas as crianças merecem respeito, carinho, atenção, bondade, serem tratadas com cortesia. E todas as crianças também têm, além desses direitos, alguns deveres a desempenhar. Que possamos ser sábios, Pai, tanto pastores quanto membros da igreja, pais, mães, para instruir os pequenos. E quando eu digo pequenos, são os meninos e as meninas, para que sejam uma força para o bem, como a autora menciona aqui no livro Lar Adventista. Que estas crianças cresçam alicerçando-se sobre a rocha que é Jesus, tendo a tua palavra como regra de fé, a Bíblia Sagrada, e aprendendo cada vez mais, através da tua palavra, a confiar e se relacionar contigo. Abençoa, Senhor, as famílias, tanto de pastores quanto de membros de igrejas, para que os filhos de todos sejam um exemplo de cortesia e de submissão a Ti, nosso Deus, nosso soberano. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está gostando de acompanhar a leitura? Se é bom para você, também é bom para outras famílias. Então compartilhe a leitura deste livro com outros. E não esqueça, se inscreva no canal e comente também. Sejamos a força da nação.